A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela está mobilizando aí aliados do meio evangélico para ajudar na campanha do Flávio. Como a gente mostrou, o Flávio ele sofreu aí um desgaste nesse segmento ao longo desses últimos meses, em razão principalmente de episódios como o Dark Horse, que segue aí sem prestação de conta, tá? Que tinha sido prometida pelo próprio senador. Segundo o jornal Globo, depois da reaproximação com o Flávio, a Michele intensificou conversas com lideranças de algumas das principais denominações do país e tem usado suas próprias agendas para pedir votos ao enteado e também para aproximá-lo de um segmento no qual acumulou capital político próprio nesses últimos anos. A reportagem acrescenta que a articulação ocorre também nos bastidores. Nessa frente, o irmão da Michele, que também é coordenador da campanha dela ao Senado, Diego Torres, se tornou um dos responsáveis por fazer a ponte entre a ex-primeira-dama e o QG presidencial. Ela mantém contato direto com o Flávio e repassa à campanha as agendas feitas pela Michele. Entre as igrejas acionadas nessa movimentação estão a Igreja Presbiteriana aqui de Brasília, a Sara Nossa Terra, a Assembleia de Deus Missão, a Assembleia de Deus Madureira, a Comunidade das Nações e a Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus, que está até num esforço aí concentrado até a data da eleição. Eu já vou para 8 aí. O Vitor, pode botar o vídeo dela pode botar como vídeo de cobertura aí. Agora, ela já, sem som mesmo, ela já gravou um vídeo sobre a candidatura do Flávio. Não, ela tá, veja. Nós dissemos aqui mais de uma vez, né? Qualquer um que que confunda a Michele com uma progressista está cometendo um erro fundamental. Ela não é progressista. Ela é uma reacionária. Apenas que, num dado momento, os seus interesses políticos se chocaram com os do Flávio, e agora ela quer se eleger para o Distrito Federal, tem ali, certamente está sendo convencida a entrar na campanha. Evidentemente, não adianta. Ela pode, eu te diria, ela poderia estar até animicamente convencida de que é preciso realmente que o Flávio ganhe, porque assim meu marido sai da cadeia. Primeiro, que isso não é automático, isso é um delírio, né? Que seja assim. Agora, é evidente que para o futuro político dela, né, o futuro pessoal, o Flávio derrotado é muito melhor, porque ela seguiria, ela com mandato de senadora, né, ela seria uma liderança política importante na direita, né? O Tarcísio aqui também torce pela derrota. Não torce. Aliás, o Tarcísio foi engraçado, porque nessas conversas ele disse que ele acredita sim na promessa do Flávio, de que se eleito, o Flávio não disputa a reeleição. Rafa, love para ela, tá? Para ela, para ele. Você imagina se o Flávio, se eleito, a menos que o governo seja um desastre, mas um desastre bíblico, né? Você acha que ele não concorre à reeleição? E, evidentemente, o Tarcísio não vai concorrer com ele, né? Então, o Tarcísio torce para o Flávio perder, a Michele torce para o Flávio perder. Agora, todo mundo vai falar que está junto e vai fazer evento e vai... É da natureza do jogo. O Flávio está aqui em São Paulo, né? A jornada já foi um pouquinho assim, um pouco atrapalhada, mas tá por aqui, né? Agora, a natureza do jogo evidentemente é outra, né? Evidentemente é outra, né? Podemos ir para 9 aí, porque o marqueteiro do Flávio, ele veja, não é, eu diria, não é falta de noção, ele tem noção, exatamente, das dificuldades, né? Reinaldo, o marqueteiro Duda Lima, ele foi escolhido recentemente. A gente viu aqui para comandar a comunicação da campanha do Flávio. Ele admitiu que há, sim, uma resistência do eleitorado feminino ao estilo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Duda Lima destacou que a aproximação com as mulheres é um dos principais desafios da comunicação do campo bolsonarista nessa eleição. E, segundo o marqueteiro, o jeito duro de falar do Jair Bolsonaro gerou uma certa repulsão. Ainda de acordo com ele, a dificuldade está mais na forma de se comunicar do que no conteúdo. O Duda Lima disse o seguinte durante uma palestra que foi promovida pela Companhia de Negócios aí em São Paulo.
Quando você pega alguém como o Jair, que tem uma estrutura militar, motociata, essa coisa toda, esse jeito duro de falar, normalmente mulher tem uma certa repulsão a isso. Então, é muito mais forma, muito mais jeito do que conteúdo. E esse, de fato, é um desafio de comunicação mesmo. Claro, você dizer que não vai estuprar uma mulher porque ela não merece, ou porque ela é muito feia, logo o estupro é um merecimento, né, nesse juízo. É uma distinção, né, Rafael, que aqui só as bonitas têm direito, né? Você imagina, você supõe que esteja falando dos homens da sua estirpe, né? Alguém fala assim, serei estuprada por um bolsonarista. Meu Deus, serei bonita o bastante para merecer essa glória? Né? Tudo isso é uma mera questão de forma, porque você sabe como são as mulheres, né? Elas gostam de gente que fala delicadinho, de gente que fala mole, de gente que fala manso, né? Aí, quando tem uma pessoa muito, assim, hétera, como o Bolsonaro, com aquele negócio de testosterona vazando pelas orelhas, né? E pelas narinas, pelos 7 buracos da cabeça, as mulheres se assustam um pouco, né? Porque são, como disse Flávio outro dia, são pessoas sensíveis, né? Uma coisa assim, uma coisa meio pré-racional, né? Vamos dizer o quê, né? Dizer o quê? A expressão da misoginia tem muitos caminhos. Isso aí, nem o Duda Lima sacou, né? Quando eu digo misógino, aí é no sentido de... É como se quase se a mulher não tivesse capacidade de compreender e de separar o conteúdo, então, da forma. Como a pessoa é um pouco rústica, né? Aí a mulher, tadinha, como um bichinho assustado e irracional, ela se assusta. Então tem que começar a falar manso com ela, ainda que diga as coisas mais hediondas e as coisas mais estúpidas, como essa, né? Agora, de qualquer modo, dizer que o Bolsonaro provoca repulsa nas mulheres, né, não entrando no resto das considerações, eu diria que eu compreendo. E também diria que não só nas mulheres, né? Eu acho que provoca uma certa repulsa em qualquer um que coloque o seu aparato racional, né, para funcionar. Eu não acho que seja a emoção das mulheres que torna o Bolsonaro repulsivo a elas, né, a uma grande parte. Eu acho que é justamente o seu aparato racional, né? Olham e dizem, certamente esse discurso não me protege, né? Ao contrário, me faz alvo.